Oi, gente bonita! Sejam bem-vindas ao nosso canal. Antes de começar nosso vídeo, peço que se inscreva aqui no nosso canal, quem não for inscrito ainda. Curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas, seus familiares. Mostra para todo mundo e comenta alguma coisa aqui embaixo, tá? Para que o YouTube entenda que vocês gostaram do vídeo e que querem outros vídeos meus para serem notificados, certo? Gente, como a gente tá no mês de outubro, né, que é o mês do Halloween, então vamos entrar na modinha de contar histórias de terror. Vocês têm medo? Eu não. Até então não. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vou contar 3 histórias para vocês. E só uma dessas histórias aconteceu de fato comigo, tá? Então eu vou contar 3 histórias e vocês não passem o vídeo, não pulem, não cheguem no final para poder pescar, para poder descobrir logo qual foi a história que aconteceu comigo. Ouçam as 3 histórias e comentem aqui embaixo durante o vídeo quais dessas histórias vocês acham que realmente aconteceu comigo. Comentem aí embaixo, tá? Vou começar pela história número 1. Bom, eu vou contar as 3 como se eu tivesse vivido, certo? Para que vocês não desconfiem qual é a verdadeira que eu vivi. As outras 2 são histórias de internet. Também não vale pescar no Google, tá, gente? Vamos lá. A primeira é a seguinte. Eu tenho um gato e todos os dias, à noite principalmente, ele gosta de pular pro telhado, depois pular pela janela do meu quarto. A porta do quarto às vezes fica aberta, às vezes fica fechada quando eu tô dentro do quarto, principalmente quando eu tô escrevendo meu roteiro para gravar os vídeos. Eu sempre gosto de deixar a porta do quarto fechada, né? Por causa de barulho, para não me atrapalhar, para poder eu me concentrar melhor. Então, quando eu deixo a porta do quarto fechada, ele geralmente vai, arrudeia pelo telhado e... Arrudeia é ótimo, né, gente? O baiano que fala assim. E ele dá a volta e entra pela janela. Aí isso já é de costume, sempre ele faz. Todos os dias. Ele primeiro vai, arranha a porta do meu quarto reclamando porque a porta está fechada. Depois ele sobe no telhado pela varanda e entra pela porta do meu quarto. Numa dessas noites, eu estava lá em cima da cama escrevendo tal roteiro. E aí eu vi o vulto dele pulando a janela do meu quarto. Até então nem olhei, nem prestei atenção, justamente para não me desconcentrar. Porque ele vem, arranha o meu pé, como sempre ele faz. Ele pula a janela, aí vai, brinca com o meu pé, fica arranhando o meu pé, dá umas mordidinhas de leve. Enquanto eu tô lá escrevendo, eu não olhei, não prestei atenção, deixei. Ainda ele deu umas mordidinhas, uns arranhões. Teve uns arranhões que foram mais fortes, eu ainda na hora só puxei o pé assim, mas nem olhei pra ele, pra não me desconcentrar. Ainda falei, ai, tá me arranhando devagar. E depois, normalmente, ele sempre pula pra cama, né? E fica atrás de mim, deita, encosta lá nos meus travesseiros e pronto. Nesse dia eu tava realmente escrevendo, ele entrou, fez tudo isso, arranhou meu pé, mordeu, brincou, fez uma zoada, então os barulhos que ele faz mesmo, barulho de gato. E depois pulou pra cama, deitou atrás de mim. Então, eu continuei lá escrevendo, e eu ficava ouvindo o ronronar dele, né? Aquela zoada que o gato faz quando tá no dengue e tudo, deitado atrás de mim. Depois de um bom tempo, quando eu terminei de escrever o roteiro quase todo, eu vi zoada arranhando a porta do meu quarto, que a porta estava fechada. Aí eu olhei pra porta do meu quarto e falei, quem será? Ainda achei que seria meu filho brincando. Fui lá, abri a porta do quarto. Quando eu abri, era o meu gato. Aí, imediatamente, eu reclamei, chamei a atenção dele na hora, nem raciocinei, chamei a atenção reclamando porque que ele estava arranhando a porta. Eu acreditei no seguinte, ele pulou a janela de volta, eu nem percebi, foi pelo telhado da varanda, entrou e arranhou a porta do quarto. Mas quando eu olhei para a janela do meu quarto, a janela estava fechada. E eu olhei para a cama, não tinha gato nenhum. E onda é essa, meu irmão? Ele realmente estava arranhando a porta do meu quarto para entrar naquele momento.
E aí, o coração... Ai, meu Deus. Quem estava arranhando meus pés? Qual vulto eu vi pela janela do meu quarto? Quem ronronou e pulou na minha cama atrás de mim? E quando eu olhei para os meus pés, estavam realmente arranhados. Porque ele brinca, às vezes arranha devagar e às vezes arranha com mais força, né? E as unhas de gato normalmente são bem fininhas, elas arranham e machucam muito. Eu mesmo sempre tô arranhada de alguma unha dele. Gente, imediatamente eu corri e lavei os arranhões com sabão do meu pé. Porque até hoje me gela o coração de imaginar quem fez aquilo comigo. Quem foi que arranhou os meus pés se o meu gato não tinha entrado no meu quarto? Ai, meu Deus, eu não quero nem pensar nisso, porque foram dias difíceis para poder eu conseguir dormir naquele quarto. Mas então, amores, vamos para a história número 2. Vamos lá. Uma certa época, eu viajei com minha família para a cidade da minha avó. E chegando lá, estavam reunidos meu filho e uns amigos dele, todos sentados numa praça assim, e eu e duas primas minhas, a gente sentada também conversando e tudo. E aí começou a brincadeira. Vamos contar histórias de terror, vamos contar histórias de terror. Tem uma casa realmente lá na cidade que é abandonada. Ela fica assim, porque a cidade ela é alta, e aí dá pra ver assim, como se fosse uma pequena colina, lá assim, no fim da cidade, dá pra ver da praça que a gente tava, que é um lugar mais alto, dá pra ver essa casa abandonada, né? Inclusive, as outras histórias, a maioria foram contadas, inventadas sobre essa casa. Cada um inventou lá uma história sobre essa casa. Aí eu pensei na hora, também vou inventar uma história sobre essa casa, que eu não tô nem com mente hoje pra inventar alguma coisa. E aí eu comecei a contar. Aquela casa abandonada, como vocês mesmos falaram, ela é mal assombrada. E ali dentro já foram se vistos alguns vultos que, às vezes, quando tinha muita gente olhando, prestando atenção, e os espíritos que moram ali viam que as pessoas de fora estavam olhando para eles batiam as portas e as janelas e fechavam durante 24 horas. Durante um dia ficavam todas as portas e janelas trancadas. E por mais que alguém fosse lá e tentasse abrir as portas e as janelas, não conseguiam. Elas só se abririam 24 horas depois. E aí o povo começou a olhar para mim, os amigos do meu filho, e falar: ô tia, isso é verdade? Aí eu falei: não, gente, isso é uma história inventada, né, pra inventar? Nossa, que bosta! Aí eu falei: bom, e essa história, essa casa, ela é mal assombrada porque ali foi construído um cemitério antes dessa casa. O cemitério da cidade foi construído ali, porque era um lugar mais afastado. As velas se apagavam, algumas pessoas viam os mortos que estavam nos caixões lá na hora do velório se mexer, viam um vulto de juntos dos mortos, passando a mão na cabeça dos mortos. Alguns dos pedreiros que construíam algumas covas, que construíram ali os muros, algumas coisas do cemitério, caíram em covas lá, morreram, assim, coisas bizarras aconteceram realmente nesse cemitério. Então o prefeito da cidade resolveu tirar o cemitério daquele local, porque todo mundo falava que aquele local ali era mal assombrado. E botou o cemitério onde é hoje. E os meninos só me perguntando: tia, a senhora tá falando a verdade? Eu não, gente, é uma história inventada, não precisa ficar com medo de uma história inventada. E aí, então, aí os meninos, tá, aí, então, como é que é uma casa, não é um cemitério? Eu falei: pois é. Aí os corpos que tinham, poucos corpos que tinham, como a cidade é pequena, poucos corpos que tinham enterrados lá, tiraram e colocaram onde é o cemitério hoje. E aí, depois que chegou um casal muito estranho pra morar aqui na cidade, que não queriam a opinião de ninguém, não queriam ouvir ninguém, e resolveram mesmo assim construir a casa deles lá, porque eles queriam realmente ficar isolados das pessoas, mais afastados. Esse casal construiu a casa e a gente pouco via esse casal aqui na cidade. Depois, eles viviam lá na casa
Ninguém nunca viu esse casal vindo fazer feira em mercados, ninguém nunca viu em farmácia nem nada. Inclusive, algumas pessoas falavam que eles só saíam de casa de madrugada e que eles tinham 2 filhos e que algumas pessoas já tinham visto as crianças brincando pela janela da casa assim de longe, mas que as crianças não saíam e que eles só saíam tarde da noite para viajar para outra cidade, para fazer compras ou em farmácia ou alguma coisa para que ninguém incomodasse eles nem conversasse com eles. Depois disso, misteriosamente, depois de uns anos, esses casais sumiram, desapareceram e essas crianças também. E largaram a casa lá abandonada e todo mundo acha que eles se mudaram de madrugada. E essa casa, segundo algumas pessoas falam, é que viram esse casal se mudando sozinhos, de madrugada com um caminhão tirando a mudança de madrugada sozinhos, e que eles mataram os filhos e deixaram lá. Gente, olha que loucura, olha a história que eu vou contar para uns adolescentes. Os adolescentes, é verdade, tia? Eu não. É só uma história, gente, inventada. Até aí tudo bem, beleza. Aí os meninos, oxe, essa tia inventa cada coisa, como é que pode falar que mataram os filhos, não sei o que. Eu falei, gente, eu exagerei, não foi? Aí os meninos falaram, então os vultos que o povo vê lá, então a senhora quer dizer que é das crianças que ficaram lá mortas. Eu falei, pode ser, mas bora, o próximo. Eu não ouvi o que eu ouvi. Aí conta a sua história pra gente sair logo dessa história. Até aí tudo bem, gente. Quando eu acabei de contar a história, os meninos começaram a ficar olhando pra casa e um disse assim, eu vi agora o vulto passando. Aí os outros todos começaram a rir, eu comecei a rir, minhas primas começaram a rir, e a gente todo mundo caiu na gargalhada. Tá com medo, não sei o que. Ele falou, não, eu vi mesmo, gente, eu vi mesmo, é sério, olha aí. Aí todo mundo ficou dando risada, a gente olhava e não via nada. E ele dizendo, eu vi de novo passar um vulto de uma criança na janela. Aí a gente, Ave Maria, tá tão de longe, não dá nem pra ver agora à noite, no escuro, tal. A casa tá lá no escuro, tal. Mas tinha poste perto da casa. Até aí tudo bem. Aí outros terminaram de contar a história deles, tal. Pronto, quando acabou, que eu olhei pro relógio e falei, gente, tá tarde, bora todo mundo entrar? Gente, isso agora que eu vou contar não é história inventada. Quando a gente levantou, que olhou para a casa, e já estava saindo da praça assim, a gente só ouviu o barulho. Tanto que na hora eu e uma prima minha gritou, Ave Maria, é tiro. E a gente ia correr. Só que os meninos olharam para trás, alguns viram e gritaram, é a casa. Quando a gente olhou para casa, todas as portas que viviam abertas, as janelas já estavam quebradas, tal. 2 janelas que tinha na frente da casa e uma porta grande. A porta e todas as 2 janelas bateram, sem mentira nenhuma. A gente não estava ventando, não era uma noite fria de vento para dizer, foi uma ventania, deu por coincidência, por acaso. Não, a porta realmente bateu e as janelas também fechou com tudo, como se alguém estivesse fechando a porta e as janelas. Gente, mas foi tão instantâneo que a gente começou a correr desesperadamente, a gente correu. Eu só vi os meninos uns tropeçando, outros caindo, eu mesmo saí tropeçando, arranhei minha perna toda num banquinho desses de cimento de praça, para poder correr. Agarrei na mão do meu filho, a gente saiu num desespero correndo, e quando a gente chegou em casa, que eu fui contar essa história pra minha mãe ficou dando risada da cara da gente, dizendo que a gente era tudo covarde, que pra que a gente foi contar a história de terror se a gente não aguenta. Mas não é mentira, eu estava lá e eu presenciei. Foi uma loucura, gente, e sinceramente... E no outro dia, a gente viajou cedo, de volta cedo aqui pra nossa cidade. Mas minha prima que mora lá, falou que realmente a casa ficou uns 2 dias com as portas fechadas. E que ela comentou com outras pessoas da cidade, ninguém teve coragem de ir lá, empurrar as portas, tentar abrir e tal. Ninguém teve coragem de ir, quem ia, né? E aí ela disse que depois de uns 2 dias foi que apareceu, amanheceu, a porta e as janelas da casa já estavam abertas. Enfim, eu não quero nem lembrar dessa história. Bom, meus amores, vamos para a terceira história. Tá longa, né? Vou tentar fazer essa daqui mais brevezinha. Vamos lá. Eu fui morar em uma casa que uma pessoa já morreu lá. Na verdade, a dona da casa, ela não morreu dentro da casa. Ela adoeceu, ficou um período tal e tal. Mas no dia que ela tava passando bem mal, ela foi levada para o hospital e morreu no hospital. Mas enfim, depois que essa senhora morreu, antes de mim, morou uma outra pessoa na casa. A pessoa nunca viu nada, nunca sentiu nada, tudo bem, morou uns meses e tal. Depois eu fui morar nessa casa. Quando eu morei nessa casa, passei uns meses morando, tudo normal. O dia eu cheguei do trabalho. Cheguei um pouco mais tarde nesse dia, umas 9 horas da noite e tal. E tudo bem, eu tinha uma mania de assistir, quando tinha aquele programa
Jô 11h30, lembra? Jô Soares 11h30, que nunca era 11h30. Na verdade, eu acho que até mudou de nome o programa, eu não lembro. Eu sei que o programa só passava 1 hora da manhã. Perdi 1 hora, 12 e pouca que começava, eu acho. E eu tinha mania de todos os dias assistir. Eu amava esse programa, todos os dias eu assistia. Aí, beleza. Nesse dia eu cheguei, tomei meu banho, comi alguma coisa e tal. Fiquei lá fazendo algumas coisas. Depois deitei para poder assistir. Quando deu meia-noite em ponto, eu tava com a televisão ligada e resistindo contra o sono, fazendo uma coisa ou outra, justamente para não dormir, né? Para conseguir assistir o programa. Mas quando deu meia-noite, a luz da casa toda se apagou. Meu filho estava dormindo no outro quarto, eu levantei pensando, faltou luz. Poxa, não vou assistir meu programa. Tá bom, levantei. Só que como as janelas da casa tinham umas partes de vidro, eu vi o reflexo do poste, da luz do poste. Então, eu resolvi abrir a janela do quarto, subi na cama, abri a janela, olhei os postes com luz. Quando eu olhei a casa em frente, da vizinha em frente, também estava iluminada. Eu falei, oh, meu Deus, será que foi algum problema? Mas já era tarde, tudo, eu fiquei com medo, o meu portão era todo de grade, eu fiquei com medo de sair, sabe, no quintal, no portão, uma hora daquela, tava tudo deserto a rua. Beleza, eu fui dormir. No outro dia de manhã, quando eu acordei, já tinha luz. Eu falei, não, deve ter faltado alguma coisa. Aconteceu. Tudo bem. Quando eu cheguei nesse dia seguinte do trabalho novamente, tava com energia, tudo beleza, fiz tudo dentro de casa, tal. Quando deu perto de meia-noite, eu deitei, esperando o programa para poder eu assistir. Meia-noite, a luz novamente apagou. Aí, eu de novo abri a janela, olhei, tinha luz nos postes, tinha luz na casa em frente. Tá bom. Fiquei um pouco assim assustada, tal, mas eu não quis de novo sair no quintal. Beleza. Eu cheguei, no outro dia de manhã acordei, fui trabalhar, tal. Aí, passei na casa de minha mãe, que mora no mesmo bairro. Perguntei. Contei a minha mãe 2 noites, quando dá meia-noite, apaga as luzes da minha casa. Aqui tá faltando luz? Minha mãe falou, ó, esse horário eu já tô dormindo. Mas eu acho que não, porque minha mãe tem uma coisa assim. Eu também tinha isso. Hoje até, acho que já não mais. Mas minha mãe, se ela estiver dormindo e faltar luz, pode ser qualquer hora, ela instantaneamente acorda, porque ela não gosta de dormir tudo no escuro. Uma luz da casa tem que estar acesa. Aí eu falei, tá, vou ficar observando hoje. Quando deu perto de meia-noite, nesse terceiro dia, a luz se apagou novamente. Eu já estava preparada, já tinha pego até uma lanterna na casa da minha mãe. Eu fui no quintal com a lanterna, cheguei até o portão, olhei, que meu portão era de grade, como eu falei, olhei os vizinhos próximos, todos com luz, porque a luz da varanda deles estavam acesas, dava para ver nitidamente que era só a minha casa que não tinha luz. Só que o contador de luz fica pro lado de fora. Então eu deduzi. Tem alguém fazendo algum tipo de brincadeira boba. Todo dia alguém vai lá e apaga o interruptor. Quando foi no 4º dia, eu cheguei do trabalho, já estava esperando. Minha mãe foi lá pra minha casa. Um primo meu também foi lá pra minha casa. Eu conversei com ele, ele foi lá pra minha casa. A gente ficou tudo lá dentro de casa. Quando deu perto de meia-noite, umas 11, uns 5 minutos para meia-noite, a gente foi pro quintal, ficou do lado do muro, atrás do muro assim, que não dava para alguém que estivesse na rua ver a gente, esperando a pessoa que ia chegar para desligar o interruptor do lado do muro, pelo lado de fora, e a gente ficou do lado de dentro. E ia dar para ver, porque do ângulo que a gente estava, dava para ver que o portão era de grade. Quando deu meia-noite em ponto, a luz apagou e não tinha ninguém do lado de fora aguardando. Ou ninguém do lado de fora apagando o interruptor de energia. Minha mãe ainda cogitou em colocar, a gente trocar o cadeado da caixinha do interruptor, porque não tava, o cadeado não estava fechando direito, e a gente estava achando que alguém estava abrindo, mas nesse dia a gente viu que não tinha ninguém desligando a luz. Meu primo, que é corajoso todo, falou, eu não vou ficar mais aqui. Minha mãe insistiu para eu ir dormir na casa dela. Eu não queria, mas acabei indo nesse dia. No outro dia eu falei, eu não vou. Porque senão isso vai acontecer a vida toda e eu não vou poder nem ficar lá na casa que eu tô morando.
eu vou passar mais um tempo lá nessa casa. Se continuar acontecendo isso, eu vou sair. E aí, nos próximos dias, aconteceram mais 3 noites seguidas. E aí, eu resolvi sentar no sofá e esperar a luz apagar. Foi aí que nesse dia, quando eu já tava com o coração bem tranquilo, depois que no outro dia que eu tinha dormido na casa de minha mãe, quando foi um dia após, eu vim, fiquei com o coração bem tranquilo, fiz bastante orações, pedi bastante proteção a Deus. Sentei no sofá e fiquei esperando a luz apagar. A luz apagou. E quando apagou, gente, e eu estava sentada no sofá, não estava no meu quarto, eu vi exatamente porque tinha uma cadeira minha, essas cadeiras de sala assim, que estava num canto da sala e estava no mesmo lugar que ficava um banco, que a senhora que morava nessa casa, ela costumava sentar. Quando a gente ia visitar ela e tudo, ela sempre sentava nesse banco. Quando a luz apagou, eu vi, gente, eu não tô brincando, eu não vi nitidamente a senhora, mas eu vi o vulto de uma pessoa sentando na minha cadeira e como se cruzasse as pernas como ela, eu via um vulto assim, como se estivesse olhando pra mim, mas eu não via assim rosto, eu não via como a pessoa era em carne e osso, não. Eu via só um vulto e um negócio assim como se fosse cruzando as pernas, olhando pra mim. E aí, gente, a única coisa que eu podia fazer era, eu começava a rezar mesmo, a pedir a Deus que iluminasse o caminho. E eu comecei, não sei de onde eu tirei coragem, de dentro de mim, e eu comecei a olhar na direção daquele vulto e falar o nome da pessoa, que eu não vou citar aqui. Senhora, vou citar um nome aqui, Ana. Senhora Ana, por favor, vá em paz, que Deus ilumine seus caminhos. Você não faz parte mais disso aqui. Gente, eu não sei nem de onde eu tirava tantas palavras. Eu não sei nem como eu tive coragem de falar com um vulto. Se é que era um espírito, se era que não era coisa da minha cabeça, não sei. Mas os 3 dias que eu fiquei, passei isso, eu sentei no sofá e eu todas as vezes via o vulto chegando, como se eu já estivesse ali esperando por ele. Ele chegava, sentava na cadeira, cruzava as pernas e eu começava a falar com ele, pedir que ele fosse embora dali, que esse mundo, que esse plano terreno ele não fazia mais parte disso aqui, que ele pegasse o caminho de luz dele, que Deus iluminasse o caminho de luz dele, que ele fosse procurar um caminho agora diferente do paraíso, que era melhor para ele. Eu conversava, gente, como se estivesse conversando aqui com vocês. Eu não sei nem como eu tive essa coragem. E meus primos, minha família, minha mãe dizia, você é doida, saia dessa casa. Minha mãe dizia que não ia deixar mais eu ficar nessa casa. Aí, inclusive, essa casa era até de minha mãe, que ela tinha ganhado de herança. Aí eu dizia, não é possível isso. Eu vou ficar e eu vou vencer. E se for a pessoa que era dona da casa, ela vai entender que ela não faz parte mais desse mundo. E enfim, gente, até que esses 3 dias, depois dos outros 4 dias, 7 dias na verdade, se passaram. E quando chegou no 4º dia, eu estava com tanto sono, que inclusive era um final de semana já, não lembro se era sábado ou domingo, eu já estava com tanto sono de estar em tantos dias, sabe? Porque eu ficava assistindo, como eu falo pra vocês, eu ficava assistindo até tarde o programa de Jô, mas eu cochilava, acordava, dormia antes um pouco, tirava uns cochilos, sabe? E nesse dia eu tava tão exausta que eu já tinha dias sem dormir cedo, porque eu ficava fissurada, esperando a luz voltar, esperando. E sim, e eu esqueci de contar um detalhe a vocês. A luz apagava e depois de meia hora, 12h30, 12h40, meia hora, 40 minutos, a luz voltava normalmente. E aí nesse dia foi o último, graças a Deus. Aí quando foi nesse outro dia que eu achei que o vulto ainda viria, que a luz iria apagar, eu sentei no sofá e eu tava com tanto sono, eu tirava o cochilo e acordava e a luz não faltava, e eu olhava pro relógio, já era 12, deu 12h10, deu 12h20, a luz não apagou, e aí já tava me dando aquela felicidade de que eu tinha realmente conseguido falar com o espírito e tudo. E então eu acabei indo pra minha cama, dormindo, e a partir desse dia, todas as outras noites foram normais nessa casa. Eu ainda morei nessa casa por mais uns anos, depois eu saí de lá, mas as outras noites foram realmente tranquilas. Então, meus amores, gente bonita, e agora, será que vocês vão descobrir qual dessas 3 histórias que eu contei que foi a verdadeira que aconteceu comigo? Corre lá nos comentários, vou dar um tempinho pra vocês ir lá comentar se foi a história 1, a história 2 ou a história 3 que aconteceu comigo. Não pode correr, adiantar o vídeo pro final, tá? Pra pescar. Pra olhar, não pode.
Mas enfim, meus amores, acho que agora já deu tempo de vocês terem pausado, de terem comentado o vídeo. Agora eu vou falar qual foi a única história que foi real, que aconteceu comigo. Realmente foi a 3, a história 3, sim, queridos. Foi essa história que eu contei agora no final dessa casa, realmente aconteceu, não foi inventada, não é história contada. A minha família toda sabe dessa história, meus amigos mais próximos sabem também. Na época nem eu acreditei que eu teria essa coragem, tal, mas eu queria tanto enfrentar que eu gostava da casa, eu não queria sair daquela casa naquele momento, que eu acabei enfrentando. Então essa terceira história aconteceu comigo. As outras duas primeiras histórias contadas da internet. Beijo, comenta lá embaixo e até o próximo vídeo. The world don't move.